família. E nos últimos dias nós percebemos que existem alguns tipos de principados demoníacos que têm procurado investir terrivelmente contra a família e contra a igreja do Senhor. Existe uma força demoníaca que é conhecida como Jezabel. Talvez muitos aqui, até alguns anos atrás, até hoje, podem sustentar a seguinte visão. Você fala em Jezabel, talvez na mente dele venha rapidamente a figura de uma mulher, talvez muito sensual, de cabelo compridos, entrando dentro da igreja, balançando quadris. Mas a Bíblia nos dá o perfil de Jezabel, e nós vamos verificar que não tem muito a ver, ainda que seja uma área que esse espírito atua, a área da sensualidade, mas ele atua mais fortemente dentro da área de manipulação e de controle. E quantas igrejas hoje estão vivendo debaixo de uma forte atuação de um espírito de controle, de um espírito de manipulação? Famílias onde nós percebemos os princípios da feitiçaria regendo essa família. Jezabel está muito ligada com feitiçaria. Quando você fala em feitiçaria, a primeira coisa que vem à mente, talvez é aquela forma mais aberta da feitiçaria, né? Com encantamentos, artes mágicas, fetiches, esse tipo de coisa. Ainda que seja um ângulo bem aberto da feitiçaria, mas existe algo muito mais subjetivo, que não age de uma maneira tão aberta e objetiva. É aquele nível de feitiçaria que eu creio que atua lá dentro de uma área subjetiva, até dentro de uma área até muito discreta, dentro da família, dentro da igreja, e dentro de uma sutileza muito grande. E eu creio que nesses dias Deus está derramando uma unção especial sobre a igreja, o mesmo nível de unção que estava sobre Eliseu. E é através dessa unção que ministérios vão realmente confrontar esse tipo de principado demoníaco. E a primeira coisa que nós devemos entender para confrontar um espírito que atua dentro do âmbito jezabélico, nós temos que reconhecer a atuação desse espírito. Olhar primeiramente para a nossa vida, olhar para o contexto de igreja e para o contexto de família. Apocalipse 2:20, nós já conhecemos muito bem a questão da igreja de Tiatira. Ela recebe uma palavra de repreensão muito forte de Deus, porque alguns ali toleravam esse tipo de atuação. Infelizmente, amados, muitas vezes dentro da família, o tipo de atuação desse espírito está sendo tolerado. E infelizmente até dentro da igreja. E nós vamos dar alguns exemplos bem claros nessa noite, como isso está acontecendo. E você vai perceber que é de uma maneira muito sutil. Quem sabe, até alguns de nós que estamos aqui, de repente estamos debaixo de uma atadura de controle. Alguém nos manipulando, ou talvez até nós sendo usados para manipular, para controlar, para intimidar alguém. Dentro dos nossos relacionamentos na igreja, se trabalhamos com algum nível de liderança, ou quem sabe dentro da própria família. Muitas vezes estamos usando de uma autoridade ilegítima. Toda autoridade que não é legítima é uma autoridade ilegítima, e ela age dentro dos princípios de feitiçaria. Qual o objetivo desse espírito? Destruir os homens e mulheres de Deus, as suas reputações, famílias e obras, e acima de tudo, abortar a unção de Deus, criar um sistema de governo, um sistema de autoridade que é totalmente fora dos princípios da palavra de Deus. As áreas principais que esse espírito atua:
manipulando, controlando, dominando e intimidando. Então, todo tipo de manipulação, controle, intimidação, domínio está ligado à atuação de Jezabel, que age dentro dos princípios da feitiçaria. Em síntese, algo mais simples para você entender o que é feitiçaria, é sempre quando eu tento manipular uma situação, manipular uma pessoa, levando essa pessoa a cumprir a minha vontade, aquilo que eu quero. Muitas vezes usando de chantagem emocional, quanto os pais, muitas vezes, para conseguir a obediência dos filhos, usam até de certos tipos de chantagens. Filhos, para que os pais cumpram a sua vontade, usam da chantagem emocional, do abuso emocional dentro do lar. Líderes dentro da igreja que muitas vezes usam as escrituras, até mesmo as escrituras, para manipular pessoas para cumprir o desejo próprio do seu coração. Mau uso dos dons espirituais, uso e abuso dos dons do Espírito, aquelas palavras de profecias que não vêm do coração de Deus, mas nascem na mente de alguém que tem dom profético, começou no Espírito, mas de repente está usando a mente dele carnal, uma mente engenhosa, que pode planejar, uma mente que pode criar situações, e ele consegue levar pessoas a submeter a um jugo debaixo da sua própria vontade. Quem é Jezabel? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia. É um principado demoníaco tão terrível que aparece tanto no Velho como no Novo Testamento. E os nomes na Bíblia, eles têm grande valor, porque muitas vezes reflete exatamente o caráter dessa pessoa. Por que no Velho Testamento e tanto no Novo, muitas vezes Deus mudou o nome de algumas pessoas? Por exemplo, Jacó, o que significa Jacó? Suplantador. Ele teve uma experiência com Deus, seu caráter foi mudado, e ele deixou de ser um suplantador, e passou a ser Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Abraão, pai exaltado, passou a ser Abraão, um pai de muitas nações. E o nosso amigo Pedro, Cefas quer dizer um pedaço de cana, alguém que é levado. Cefas é o Simão, né? Simão quer dizer um pedaço de cana, alguém que é levado para lá e para cá. E ele mudou para Pedro, um pedaço de rocha, pedra. Então o nome define muito bem o caráter de uma pessoa. E esse nome, Jezabel, define muito bem o caráter dessa pessoa. E lá em Tiatira ela aparece como sendo profetisa. Agora o mais interessante, que o povo até não a reconhecia como uma profetisa. Diz ali, mulher que se diz profetisa. Já usa de uma autoridade legítima, usurpa a autoridade. Está entendendo bem? Ela não foi colocada, simplesmente ela se fez profetisa. Quero pedir a você que abra a tua Bíblia. 1 Reis 16, vamos ver a origem dessa mulher, para que nós entendamos a atuação desse espírito dentro da igreja. Nós vamos precisar entender de onde veio essa mulher, quem era ela, quais suas origens. Esse nome tem um significado específico, significa perversidade, sinônimo de idolatria. No hebraico, Jezabel quer dizer Baal é esposo, incapacidade de coabitar, sem coabitação. Em outras palavras, é um espírito muito independente, que odeia a dependência, procura agir sozinho, intensamente ambicioso, não se submete, tem pavor de unidade,
e ama a divisão. Em síntese, esse nome significa todas essas questões. Agora abre a tua Bíblia, 1 Reis 16. E vamos ver aqui no verso 25. E fez um rei o que era mau aos olhos do Senhor, pior mesmo do que todos os que o antecederam. Nós vemos aqui, lendo Reis, Crônicas, que os pecados dos pais sempre iam se repetindo de uma maneira cíclica, por gerações a gerações. Pois ele andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera Israel pecar, provocando a ira com as suas vaidades, o Senhor Deus de Israel. Quanto ao restante dos atos que o rei fez, e ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro de Crônicas dos Reis de Israel? O rei dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar, herdando todo aquele legado de pecado, de maldade, de idolatria, de perversidade que estava no seu pai Onri, no seu avô, bisavô, algo acompanhando todas aquelas gerações. E no 38º ano de Asa, rei de Judá, começou Acabe, filho de Onri, a reinar sobre Israel. E reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos que o antecederam. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que era seu avô, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etebal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que ele edificara em Samaria. E também fez uma Áshera, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que o antecederam. Agora veja bem, de onde vem essa mulher de Jezabel? Quem que era o seu pai? Etebal. Só isso já pode saber, só pelo nome, que tipo de Deus que esse homem adorava. Qual era o Deus que consequentemente Jezabel adorava? Baal. E essa mulher, ela instigou toda a nação de Israel a adorar a Baal, manipulando o seu marido, manipulando de maneira terrível a vida de Acabe. Os pecados dos pais passavam aqui de geração em geração. Além disso, vemos que se intensificavam em cada geração com maior engano e endurecimento de coração. Jezabel, princesa, filha de Etebal. A genealogia de Jezabel é uma genealogia terrível. Só para você ter uma ideia, essa questão de maldições hereditárias, como se cumpre dentro das gerações, perceba isso. Etebal assassinou seu próprio irmão para ficar no trono. Depois, lá em 1 Reis 21, você percebe que Jezabel usa de uma maneira usurpadora uma autoridade legítima e assassina um homem chamado Nabote por causa de uma vinha, cuja vinha era muito desejada por seu marido, por Acabe. Nós vamos entrar nessa questão daqui a poucos instantes. Na terceira geração de Etebal, nós vemos que a filha de Jezabel, chamada Atália, matou seus próprios netos para se tornar sucessora no trono. Isso aí está lá em 2 Reis 11, de 1 a 3. Então você veja que de uma maneira cíclica a situação
vai se repetindo. Agora, dentro de uma linhagem familiar, gente, se há muitas vezes uma atuação forte desse espírito agindo, se não for tratado, com certeza ele vai se perpetuar indo de geração a geração. Mães dominadoras acabam gerando filhas dominadoras, onde muitas vezes o novo lar, o marido, ele não vai ser o cabeça, ele vai ser subjugado à força daquela mulher. Filhos que de repente agem debaixo de um forte espírito de feitiçaria, vai se caracterizando no coração dele a atuação desse tipo de espírito maligno, gente. Devemos entender que Jezabel não usa só mulher, muitas vezes está usando homens, usa crianças pequenas. Tudo aquilo que é ligado a controle, manipulação, intimidação, é atuação desse tipo de espírito. E quantos filhos de repente se tornam os controladores dentro do lar? Nós já vimos pai e mãe de repente totalmente subjugados à manipulação dos filhos, fazendo exatamente aquilo que os filhos querem. E muitas vezes usando até chantagens emocionais. Se eu não fazer isso, eu fico doente. Questão de mania de doença, né? Filho que tem mania de doença. E leva os pais a cumprir exatamente aquilo que eles querem. Vamos ver algumas características aqui dentro da Bíblia, desse tipo de espírito. Por essa característica, nós começamos a identificar as situações em nossa vida, em nossas casas e na nossa caminhada cristã. Primeira característica, 1 Reis 21, verso 25 e 26. Não houve ninguém, porém, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher, e fez grande abominação, seguindo os ídolos conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Então, a primeira característica desse espírito aqui, verso 25, diz aqui que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Simplesmente Jezabel incitou Acabe a cumprir a sua própria vontade. Aquele que é controlado, aquele que é manipulado, ele está automaticamente debaixo de um jugo. O que é um jugo? Nós falamos muitas vezes em quebrar o jugo, a unção que quebra o jugo, a necessidade de jugos serem quebrados. Quando alguém impõe sobre mim um jugo, automaticamente esse alguém vai fazer que eu caminhe sujeito à vontade dele. Quantos aqui tiveram trabalhando, ou parentes que trabalharam em lavoura no passado? O que acontecia? Estava lá o animal, é colocado um jugo em cima do animal, os animais começam a trabalhar na terra, e aí para onde esse animal vai? Qual é o rumo que ele toma? Exatamente o rumo desejado por aquela pessoa que colocou aquele jugo sobre ele, que o subjugou. Está entendendo? Então, se há algum jugo sobre nós, se alguém tem imposto algum jugo, automaticamente nós vamos andar cumprindo a vontade que está no coração dele. E se eu subjugo alguém à minha vontade, eu vou fazer ele caminhar debaixo exatamente daquilo que eu quero. E era exatamente o que Jezabel estava fazendo. Quem incitou todo Israel a adorar Baal? Não foi Acabe, foi Jezabel. Simplesmente o texto aqui diz que ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel o incitava, porque Jezabel
o instigava. E muitas vezes, queridos, isso está acontecendo dentro dos lares e dentro da igreja. Controle e manipulação é algo terrível, é a feitiçaria aí agindo de uma maneira sutil, discreta. Segunda característica, 1 Reis 18 a 19. Agora, pois, manda reunir-me a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Áshera, que comem na mesa de Jezabel. Agora perceba aqui, 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Áshera, que comiam a mesa de Jezabel, eram sustentados por Jezabel para profetizar exatamente aquilo que ela queria. Vamos olhar um pouquinho a nível de igreja, muitas vezes, pessoas que tentam até manipular o ministério pastoral, tentam manipular a liderança, para ouvir exatamente aquilo que eles querem ouvir. E muitas vezes usando até recurso financeiro, gente. Amados, nós trabalhamos com um nível de seminário chamado cura de igreja. Essa cura de igreja é o mesmo processo para libertar pessoas individuais. É mapear as situações da igreja, a origem dela, se veio de divisão, não veio, se houveram pecados no passado. E já vimos grupos, muitas vezes, que o que reinou ali no passado foi um espírito muito forte de feitiçaria. Quando muitas vezes lideranças, através de uma autoridade ilegítima, estiveram trabalhando ali dentro. E quantas vezes perceberam a atuação muito forte desse tipo de espírito na própria igreja local e não conseguiam confrontar. Porque atrás desse espírito havia muita entrada de dinheiro na igreja. Então são muitas vezes aquelas pessoas que trazem altas contribuições financeiras na igreja, e por causa disso eles tentam até manipular a liderança. Muitas vezes tem áreas de irregularidade, mas não pode ser tocada, porque se o dia que for tocada, eles vão embora da igreja local. E muitas vezes as pessoas ficam intimidadas e não confrontam essa situação. Tiatira tolerava a atuação desse espírito. O Senhor esperava que aquela liderança confrontasse esse tipo de atuação, mas eles nunca confrontaram, estavam tolerando. E muitas vezes esse tipo de espírito está sendo tolerado dentro das igrejas. Puxa, olha, fulano de tal é o maior dizimista, nós não podemos mexer. Até sabe que está lá com o caso extraconjugal, mas muitas vezes não mexe nisso. Está entendendo? Por causa dos recursos, era o que estava acontecendo aqui. 850 profetas sendo sustentados por Jezabel, para falar o que ela queria, o que ela desejava, aquilo que trazia deleite. E esse tipo de espírito, gente, uma coisa que ele teme terrivelmente é qualquer voz profética dentro da igreja. Por quem Elias foi perseguido? Por Jezabel. João Batista, por quem ele foi perseguido? Por Herodias, que estava debaixo do mesmo espírito de Jezabel. Por quem os verdadeiros profetas serão perseguidos nos dias que nós estamos vivendo? Por esse mesmo tipo de principado. Mas nós louvamos a Deus que Deus está levantando uma ordem apostólica profética que vai confrontar esse tipo de espírito dentro da igreja, quebrando toda forma de controle, toda forma de manipulação. Ministérios que vão entrar dentro dos lares, trazendo uma visão clara do governo de Deus, da hierarquia do Senhor, rompendo com todo o ciclo de atuação desse tipo de espírito. Vocês entenderam aqui? Esses profetas comiam a mesa de Jezabel, eram sustentados por ela. Interessante, segundo Timóteo 4, de 1 a 4, fala no nosso tempo que estamos vivendo agora, pessoas que amontoariam para si doutores conforme a sua concupiscência,
Ou seja, ouvir exatamente aquilo que eles desejam ouvir. O Evangelho é muito light, né? A área de libertação, queridos, tem muitas pessoas que não gostam muito de ouvir. Nós pagamos um preço muito alto. Você pega livros aí onde aparecem nomes de ministérios que estão ligados à libertação e batalha espiritual, e é colocado abertamente o nome desses ministérios, de uma maneira muito aberta. É um preço que se paga. Terceira característica, 1 Reis 19, versículo de 1 a 7. Elias tinha visto a glória do Senhor, viu o poder de Deus, viu os milagres do Senhor, e agora estava intimidado por uma mulher, por esse tipo de espírito. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse: assim me façam os deuses, outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como um deles. E qual foi a atitude de Elias? Tinha visto a glória de Deus, o mover de Deus, o fogo de Deus. Ele se sentiu totalmente intimidado. Diz aqui que ele levantou-se para escapar com vida, e foi, e chegou a Berseba, deixou ali seu moço, entrou pelo deserto, o caminho do dia, foi sentar-se debaixo de um zimbro pedindo a morte, e depois entrou lá para dentro de uma caverna, totalmente desencorajado, intimidado. E muitas vezes nós percebemos alguns líderes, queridos, intimidados por esse tipo de espírito, estão como uma caverna, não confronta debaixo de uma intimidação. Maridos intimidados, porque de repente esse espírito está tão forte, atuando na esposa. Ou muitas vezes uma esposa que está totalmente castrada dos seus papéis como mulher, porque ela está sendo abusada emocionalmente. Não há ali uma visão clara de marido como cabeça do lar, mas há um dominador. Agora ele está debaixo da influência desse espírito. Ou de repente um pai e uma mãe intimidados, porque os filhos, ou um dos filhos, está debaixo de uma forte atuação desse espírito, dominando totalmente. E tudo que eles fazem dentro de casa é em função daquela pessoa. É um espírito de controle. Gente, nós não estamos dizendo que uma criança pequena, de repente, ela está endemoniada com o principado, mas as atitudes caracterizam um espírito de feitiçaria. Uma criança, por exemplo, que subjuga a vontade dos pais à vontade dela, se não for tratado, automaticamente, quando ela crescer, ela vai subjugar de uma maneira muito clara o seu esposo, a sua vontade. Tem que ser tratado isso de uma maneira bem clara. Intimidação. O espírito de Jezabel provoca medo, e o medo paralisa. Elias havia sido usado, operado grandes milagres, viu a glória de Deus, mas agora está desencorajado. Baixa uma intimidação terrível. Estava ele lá dentro da caverna. Deus quer tirar muitos líderes das cavernas hoje. Deus quer tirar muito marido de dentro da caverna, muita esposa, muita mãe de dentro da caverna da intimidação, para cumprir o seu real papel debaixo da graça, debaixo da unção, da revelação, do propósito de Deus. Estamos vivendo o tempo da unção dobrada, e essa unção está vindo sobre a igreja para colocar as coisas realmente nos seus devidos lugares, em nome de Jesus. Quarta característica, 1 Reis 21.
Esse espírito leva as pessoas a exercer uma autoridade usurpada, aquele que rouba a autoridade. Veja que o que acontece aqui na família de Acabe. Sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, uma vinha muito boa, muito bonita. E o desejo de Acabe era ser dono daquela vinha, estar do lado do seu palácio. E ele fala com Nabote: Nabote, dá-me a vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha de mim aqui, ao pé da minha casa. Eu te darei por ela outra vinha melhor do que a tua. Ou se desejares, dar-te-ei o valor em dinheiro. Nabote, porém, responde a Acabe e diz o seguinte: guarde, meu senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Era alguém que sabia preservar a herança recebida, a bênção recebida. E o que Acabe fez? Fez beicinho. Foi lá para dentro da sua casa, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Pois este lhe disse: não te darei herança de meus pais. Tendo-se deitado na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Já viu aquele filho que faz beicinho quando não ganha alguma coisa? Fica emburrado, entra lá para dentro do quarto. Quem já teve filho que aconteceu isso alguma vez? Foi exatamente aqui a situação de Acabe. Fez beicinho e se fechou lá no quarto. Não quis me dar vinho. Aí vem a sua mulher, dominadora, usurpadora de autoridade, debaixo de uma forte atuação de autoridade legítima. E veja qual foi o tipo de atuação dessa mulher. Verso 5: mas vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: por que está o teu espírito tão desgostoso que não queres comer? Ele respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e ele me disse, e eu lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apres, darei uma outra vinha em outro lugar. Ele, porém, disse: não te darei a minha vinha. Agora veja o que Jezabel fala para esse homem. Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te e come, e alegra-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Em outras palavras, levanta, homem, o que está fazendo aí? Em vez de a mulher ser o vaso mais frágil, quem estava sendo o vaso mais frágil aqui era o homem. Geralmente nós vemos o marido consolando a esposa, na verdade é fortalecendo, porque a esposa é o vaso mais frágil. Só que aqui inverteu o negócio. E quando há um espírito de domínio muito forte na vida da mulher, de repente inverte o papel, gente. O marido é o vaso mais frágil dentro de casa. E muitas vezes a mulher, usando a autoridade usurpada, começa a encorajar ao marido, como ela estava fazendo aqui. Depois o que ela faz? Verso 8: então escreveu cartas em nome de Acabe. Não era sua autoridade, usurpou a autoridade do marido. Quem era rei? O marido. Então escreveu cartas em nome de Acabe, selando-a com o sinete dele. Mandou os anciãos aos nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Escreveu cartas apregoando um jejum e pão de Nabote diante do povo. Agora veja, esse jejum era justamente para cumprir um desígnio totalmente maligno, usando coisas religiosas. Aí colocam ali homens de Belial para acusar aquele homem de Deus, ele acaba sendo morto. E Acabe vai, usurpa daquela terra e se torna dono daquela vinha. Agora, percebam bem aqui, verso 8 diz que ela escreveu cartas em nome de Acabe. Então, a autoridade completamente usurpada. Acabe, de uma forma tão passiva, abdicou a sua posição de autoridade. Ele, cheio de autopiedade, agiu como um filho que faz beicinho realmente.
através de enganos e mentiras, Jezabel escreve essas cartas, sela com o anel do seu marido e trama um plano para acabar com a vida de Nabote. Escreveu cartas em nome do marido, pegou o anel do marido e selou aquelas cartas. Isso aqui fala de autoridade usurpada, gente. Autoridade completamente ilegítima. Quinta característica, segundo Reis 9, e 31. A unção já tinha vindo sobre Eliseu. É interessante, essa unção profética que vai confrontar realmente o espírito de Jezabel. Jeú, ele estava inserido nesse contexto de unção de Eliseu. Eu falei no início aqui que Jezabel, ela procura destruir a voz profética da igreja. Todo mover do espírito, ela vai se levantar contra. Vocês lembram lá no tempo de Elias, que ela matou os profetas do Senhor de 50 em 50. Por que de 50 em 50? 50 é um número simbólico do mover do espírito. Pentecostes, 50 sempre fala do mover do espírito. Por isso ela tentou destruir a voz profética, mandando de 50 em 50. Agora Deus levanta Jeú com batismo de coragem, de ousadia. E verso 30 diz assim: depois Jeú veio a Jezreel, e ouvindo Jezabel, o que ela fez? Pintou-se em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça, e olhou pela janela. E quando Jeú entrava pela porta, disse a ela: teve paz em Ri, que matou o seu senhor. Em outras palavras, o que Jezabel está tentando fazer aqui? Seduzir Jeú. Então, a tentativa de sedução, imediatamente tentou seduzir aquele homem de Deus. E nós precisamos hoje, gente, um batismo de coragem, um batismo de ousadia, como Jeú teve, para confrontar esse tipo de espírito em todos os tipos de relacionamento, quer dentro da casa, quer na igreja. Ele não deixou ser seduzido por esse tipo de espírito. Eu quero passar para os irmãos algumas coisas bem práticas agora, de como isso pode estar acontecendo no nosso dia a dia. Vamos olhar um pouquinho em termos de perfil de igreja e depois perfil familiar, e depois nós vamos orar. Nós queremos quebrar em nome de Jesus toda forma de domínio nessa noite. Muitas ligações de alma estão sendo formadas, gente, através de um controlador e de uma pessoa controlada. Amanhã nós vamos falar sobre ligações de alma e vamos gastar um tempo bem forte em cima disso. Gálatas 5:1. Esse assunto aqui sobre Jezabel já não vai entrar muito profundamente. Eu tenho aqui basicamente quase 30 características, baseado em Reis e em Apocalipse capítulo 2. Geralmente nós ministramos isso aqui em reuniões de pastores, como eles discernir essa atuação dentro da igreja. Por isso nós não vamos entrar nos outros ângulos aqui de características, né? Que nós queremos dar um ênfase mais à questão de família e enfocar a nossa própria vida também. Gálatas para a liberdade Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, livres, e não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. Diga comigo: para a liberdade Cristo me libertou. Para a liberdade Cristo me libertou. Devo permanecer, pois, firme. E não me dobrar novamente ao jugo de escravidão. Amados, o espírito de feitiçaria leva as pessoas a se dobrar debaixo de um jugo de servidão.
Eu vejo pessoas, querido, nós trabalhamos com libertação e percebemos que pessoas, de repente, entraram num nível de liberdade tremenda, encontraram Jesus, viviam antigamente debaixo de julgos terríveis de pecado, de hábitos, coisas mais terríveis. De repente eles encontram Jesus, tem uma libertação tremenda, é rompido todos aqueles laços na vida da pessoa. Mas algumas dessas pessoas, muitas vezes, com o passar do tempo, acabam se colocando debaixo de outros julgos. Muitas vezes julgos humanos, controladores, pessoas sendo controladas, manipuladas, muitas vezes através de uma profecia. Está entendendo? Muitas vezes por certas linhas de entendimentos que estão fora de uma revelação do Espírito, e a pessoa passa pouco a pouco a entrar debaixo de um jugo novamente. Tanto é que esse texto aqui, esse mesmo capítulo, no verso 20, coloca a feitiçaria como sendo uma obra da carne. Não diz ali, verso 20, idolatria, feitiçaria. Agora, para quem é escrito isso daqui? Será que para crente ou para não crente? Essa carta aqui é para crente, gente. Então a feitiçaria, ela não está agindo somente lá fora, através de feitiço, através de encantamento. Muitas vezes a feitiçaria está agindo dentro da igreja do Senhor, através de controle, através de manipulação. E como essas coisas começam a acontecer? Deixa eu dar alguns exemplos para você. Como isso pode acontecer na igreja? Primeiramente, através de uma influência manipuladora. Quer ver um exemplo? Olha, o Senhor me disse isso acerca de você. Você tem que agir assim, assim, assim. Olha, o Senhor me disse que você tem que comprar aquela casa lá, não é essa que você está vendo. Mas muitas vezes, querido, isso aí não veio de Deus. Está entendendo? Revelações, profecias, visões para direção, tenha muito cuidado. Palavra profética, queridos, vem para confirmar. Quais são os propósitos da profecia? 1 Coríntios 14, versículo 3. Consolação, exortação e edificação. O que é exortar? É encorajar. Não é para dar direção. Toda palavra profética, ela vem confirmando alguma direção que Deus já me deu anteriormente. Lembra lá em Atos 3, e na igreja que estava em Antioquia havia alguns mestres e profetas e serviam ao Senhor. E Deus usa alguém ali, num pronunciamento profético: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra a qual eu os tenho chamado. Eles já tinham chamado, já tinham convicção, veio confirmando. Está entendendo bem? Nós temos que julgar essas palavras proféticas. E eu já vi muitas pessoas entrando em verdadeiros barcos furados, porque foram manipuladas e controladas por pessoas. Ah, o Senhor me disse isso, o Senhor me disse aquilo. Quando essas orientações não vêm de Deus, e de repente as atitudes dessa pessoa, o comportamento, a vivência dessa pessoa está atrelada a um julgo. Está entendendo? Muitas vezes nem percebe isso. Está sendo subjugada pela outra pessoa. E está fazendo exatamente o que ela quer. Revelações, palavras que não vieram do Senhor. Queridos, existe palavra de Deus, existe conselho e opiniões. Esse espírito de controle, Jezabel, muitas vezes, ele funciona dentro dessa área carismática, dentro dessa área de direção. Tem pessoas que muitas vezes procuram um pastor e dizem: olha, pastor, eu preciso de uma direção de Deus. Por favor, me dê uma palavra sobre isso. Ou talvez alguém já procurou você, muitas vezes declarando isso: me dá uma palavra sobre isso. Em outras palavras, está dizendo: por favor, por 5 minutos, seja um pai de santo para mim. A pessoa tem que depender do Senhor, busque Deus. Se Deus traz uma palavra profética para alguém, pelo menos em meu coração, eu vou procurar essa pessoa, vou ministrar a ela.
Agora, se ela me procura buscando um conselho, eu vou dar um conselho. E o conselho, gente, ele pode ser aceito ou não, tem que ser ponderado. Na multidão de conselheiros, aí é sabedoria. E muitas pessoas pegam um conselho e colocam como sendo palavra de Deus. Puxa, mas o meu líder, o pastor falou isso, eu fiz, não deu certo. Aí fica com problema com relação ao pastor. E opinião, ela pode ser aceita ou descartada. Então existem dois níveis: palavra de Deus é palavra de Deus, conselho é conselho, e opinião é opinião. Se vem de Deus, se é palavra de Deus, é inquestionável. Se é conselho, eu tenho que ponderar. Se é opinião, eu posso aceitar ou não aceitar. Está entendendo bem? Os dois. E muita gente pega a opinião de um líder e acha muitas vezes que a palavra de Deus aí traz consequências terríveis e acaba ficando com problema com relação àquele líder. Agora, o mais perigoso, quando alguém emite a opinião e coloca como sendo uma palavra de Deus. Então, isso é muito perigoso, é uma influência manipuladora. Queridos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, nós reconhecemos fortemente a atuação, por exemplo, de satanistas tentando destruir a Igreja de Deus. E a questão de encantamentos, né? Quantos encantamentos muitas vezes são feitos? Nós temos que ter um discernimento muito aguçado. Por exemplo, lá dentro do satanismo, fraternidade, que é o ápice de todo o trabalho do satanismo, eles não chegam por aí se revelando, nós adoramos a Satanás. Eles chegam de uma maneira muito sutil, muito discreta, conhecem a Bíblia mais que muitos crentes. Existem falsos sinais de cura, e a língua que eles usam é o aramaico. De repente entra na igreja, está lá no momento de adoração, os irmãos adorando, ministrando ao Senhor em línguas, ele entra lá e começa a falar um aramaico. Se nós não temos discernimento, vamos pensar, poxa, é a linguagem do Espírito. E na verdade, é algo satânico. Ele está ali pronunciando encantamentos, maldições, para o pastor, para a igreja, para os irmãos que estão ali reunidos. Nós temos que ter discernimento. Nós conhecemos uma história de algo terrível, uma família que foi completamente esfacelada. Um pastor recebe um telefonema de um irmão que era de uma certa igreja local, de uma outra cidade, falando o seguinte: olha, nós estamos passando por um momento assim de muito conflito aqui dentro da nossa casa, dentro da família, e olha, minha esposa, ela está, hoje tomou a decisão de ir embora, ela fez as malas, está indo embora, por favor, ore por mim, eu preciso de ajuda. Aquele irmão começou a orar, e Deus movia muito na área de libertação. E uma coisa que nós devemos entender, amados, libertação não é um pacote pronto. Nós não temos condições de chegar para você aqui e dar um manualzinho, passos eficazes para uma libertação, porque cada caso é um caso. Ele estava orando, de repente ele teve uma visão, uma palavra de conhecimento acerca de alguém que morava na mesma rua do casal. E o Espírito Santo tem todos os detalhes. Olha, há um homem aí na rua de vocês, assim, assim, assado, você me confirma isso? E de fato, um homem com mais de 75 anos, um velho marinheiro, morava no final da rua, e esse homem era muito envolvido com artes de ocultismo, e estava exatamente lançando palavras negativas, demoníacas, palavras de encantamento para destruir totalmente aquele lar. E esse irmão teve a revelação, orou com eles, quebrou aquilo ali. Imediatamente diz que a esposa voltou, trouxe as malas, chamou ele de querido, foi lá, começou a beijar e acabou aqueles problemas. E eles ficaram bem. Passando-se alguns tempos, esse casal acabou mudando de cidade e acabaram indo para uma igreja muito conservadora e compartilharam essa situação. E o líder daquela igreja conservadora disse: olha, esse pastor ele simplesmente enganou vocês, porque isso aí não existe, não há possibilidade de questão de encantamentos, esse tipo de coisa. E eles acabaram aceitando aquilo como verdade. Sabe qual foi o final, gente? Um lar arrebentado, e essa esposa, muito jovem, acabou indo conviver com aquele homem de mais de 75 anos.
Gente, influência, manipulação, isso aí existe. Nós somos ministério agora sobre demonologia, numa cidade perto de Bauru. O presidente da Convenção Batista de São Paulo nos chamou para ministério para pastores e seminaristas. Reunimos lá 100 e poucos líderes para falar acerca de demonologia. Mas eu cheguei um dia antes na cidade e o pastor disse: olha, por favor, nós precisamos da tua ajuda. Nós temos uma irmã aqui que é médica, está passando por problemas seríssimos. Mas ele não falou qual era basicamente o problema que ela estava passando. Muitas ataduras espirituais. Na igreja, há questão de 1 ano e meio até, chegou alguém que se dizia tendo ministério forte de intercessão e com raízes judaicas, inclusive se vestia até aquela mulher como judia, e até a forma de interceder mais ou menos semelhante aos judeus. Só que essa mulher tinha fortes compromissos com as trevas e acabou subjugando algumas pessoas da igreja à vontade dela. Aí eles trataram com a situação, ela foi embora. Mesmo em outra cidade, ela ainda continuava tendo influências sobre algumas pessoas ali da igreja. E a vida espiritual daquela irmã ficou seriamente complicada. Fomos orar por um menino que ele tinha influências terríveis, sentia a presença dessa própria mulher lá dentro da sua casa, como se viesse ali dentro através da projeção astral. Então, manipulação de pessoas, influência manipuladora. Nós oramos em alguns meses atrás, isso é bem recente, em uma igreja local que nós estávamos ministrando, falamos sobre ligações de alma e como, de repente, uma pessoa pode controlar a outra psiquicamente. Interessante que uma pastora ali teve fortes influências demoníacas. Na hora da oração, ela ficou endemoniada. E minha esposa foi dar uma assistência a ela. E percebeu que havia um jugo dominando a vida daquela irmã. E ficou bem claro, era um controle de uma outra pessoa. Ela se envolveu fortemente com uma mulher, uma amizade, um relacionamento de amizade muito forte. Participou também com aquela mulher dentro de certa linha de ocultismo. E por muito tempo aquela mulher controlou a vida dela espiritualmente, controlou o seu marido, controlou toda a família. Aí ela se converteu, veio para a igreja, mas nunca foi quebrado isso, nunca renunciou. E ela sentia influências terríveis dentro da família, sobre o marido e sobre os filhos. Algo que não estava bem, ela não sabia o que era. Mas naquela noite veio bem claro. E quando foi orado, quebrando totalmente essa força controladora, esse jugo que havia estabelecido na vida daquela mulher, ela caiu endemoniada e saiu liberta. E depois de umas 2, 3 semanas, nós fomos ministrar na mesma igreja novamente, um seminário de cura de igreja. Coincidentemente fomos almoçar com ela e o marido, e ela pôde testificar a tremenda libertação que houve na vida dela. E ela ficou tão feliz: olha, eu não tenho problema nenhum de ter havido essa manifestação demoníaca. Se você quiser falar o meu nome, a igreja que eu trabalho, no lugar que você for, pode falar que não tem nenhum problema. O importante é que eu estou livre dessa atadura, desse domínio. Então, queridos, muitas vezes pode haver esse tipo de domínio ainda sobre a vida de pessoas. Passou lá pelo ocultismo, certas linhas, né? Quer ver um outro exemplo? Visão doentia de discipulado. Quando o discipulador procura imprimir na vida do discípulo a sua própria personalidade. Nós acompanhamos muito bem todo esse movimento de discipulado que houve a nível mundial e vimos muitos exageros acontecendo. Quando muitas vezes o discipulador não permitia que nem o casal que ele discipulava tivesse férias sozinhos, ele ia junto, viajava para a praia e ia junto. E nós tivemos que ajudar um grupo, alguns tempos atrás, gente, que caiu nos mais terríveis exageros. Talvez para você vai ser algo até, motivo até de riso que eu vou falar, mas nós acompanhamos essa situação. Um líder de um grupo recebia uma cobertura de fora, só que era uma cobertura controladora, manipuladora, não podia fazer nada sem comunicar a liderança, nem comprar alguma coisa numa loja.
Esse casal precisou colocar uma máquina de lavar nova dentro de casa, porque a antiga tinha estragado. Eles foram na loja e compraram a máquina, pagaram à vista, sem condições financeiras para isso, sem problema nenhum. Aí veio a sua cobertura de fora, chegou na casa e viu aquela máquina, ficou indignado: como vocês compraram isso sem me comunicar? Reuniu o grupo à noite, todo aquele grupo de irmãos, e colocou esse irmão na frente de todo mundo, dizendo que ele estava em pecado, fazendo ele pedir perdão. E ele foi subjugado a isso. Gente, o que é isso? Uma cobertura dominadora. Isso é um jugo, isso é legalismo. Isso é terrível, gente. Quanta cadeia de discipulado que procura imprimir na vida do discípulo a personalidade, o próprio gosto do discipulador. Ah, sim, gente, e todas as mulheres do grupo cortando o cabelo semelhante à esposa do líder da cobertura da outra cidade. Amados, olha, eu fiquei assim tão chocado que nós atendemos uma pessoa. O próprio líder do grupo pediu para nós atendermos uma pessoa. E eles estavam à beira já de separação. Mas Deus fez algo lindo. Nós fomos até de madrugada ministrando, num dos seminários, né? Começamos, era umas 10, 11 horas da noite. Fomos até umas 2, 3 horas ministrando. Tinha tanto demônio que foi embora. Foi algo maravilhoso. O casal começou a viver de maneira tremenda. Só que depois, esse tipo de cobertura, no momento aceitou tudo sem problema, de repente começou a colocar um monte de questões novamente sobre o casal. E agora, ultimamente, me chegou a notícia em uma das minhas viagens que o casal está se separando, pelo seguinte motivo: o marido é um bom vendedor, ele recebeu uma proposta muito boa da empresa para mudar para um outro estado, e a esposa disse: olha, eu não posso ir com você, eu não posso separar da discipuladora, que é a esposa do líder, eu não posso me separar dela, então você vai sozinho, eu prefiro separar de você e eu vou ficar com ela. Então o que é isso? É uma cobertura demoníaca, é a autoridade ilegítima. Aí está um espírito de feitiçaria agindo de maneira terrível. O que é isso? É uma influência manipuladora. Outra forma, aquelas orações que nascem na alma, e muitas vezes pode acontecer em movimentos de intercessão, que muitas vezes estão dentro da igreja local e não trabalham em linha com a liderança pastoral. Aí entra um outro espírito. São aquelas orações manipuladoras, oram contra a liderança, oram contra o pastor. Isso é muito sério, gente. Abra a tua Bíblia em Tiago. Jezabel age dentro dessas áreas. Tiago, capítulo 3.